Aproveitando essa questão toda, a gente tá tendo aí a saúde do Papa Francisco, né? Como pauta. Que é um querido meu. É mesmo? É. Oh, caramba, assim que é bom. Querido do meu coração, um dos melhores, o melhor Papa que a Igreja Católica já teve na história dela nesses últimos 1.700 anos, desde que Constantino fundou o cristianismo. Você considera, então, que é o melhor Papa, porque tem gente bem brava com ele, inclusive. Hã? Tem gente que, na verdade, é meio brava com ele. Né? É claro, porque ele é humano. Quem não gosta dele é quem é xenofóbico, quem é heterofóbico, quem é homofóbico, quem é fóbico. Não gosta de um homem que não sofre de fobias de nenhuma natureza humana. Já esteve com ele? Olha, eu tenho a impressão que o Papa Francisco me viu pregar há uns 30 anos atrás. Tenho a impressão. Eu não posso garantir isso. Mas eu fui pregar em alguns eventos na Argentina, onde protestantes históricos e católicos se reuniram e me convidaram para pregar 7 dias sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Estavam todas as lideranças católicas do país lá, os bispos, arcebispos e tudo mais. Quando isso? Tem uns 30 anos. 30 anos? 95? 94, talvez? Por aí. Então ele já era arcebispo. Já era arcebispo lá? Era. Já era o no bispo mínimo Bergoglio. Bispo, Né, Bergoglio. E aí todo dia, quando eu acabava de pregar, vinha aquela multidão de pastores, era um grupo de uns 1.500 a 2.000 líderes católicos e protestantes, vinham falar comigo, que era o pregador e tudo mais. Aí, pois bem, e toda vez vinha aquele senhorzinho alegre, feliz, que abraçava, beijava, dizia: "Ô, irmão, que coisa linda, o evangelho é isto, o evangelho é isso". E eu, no meio daquela confusão, nunca tive nem tempo para perguntar quem era aquela pessoa no meio de todo aquele assédio de pessoas em cima de mim. Quando eu o vi na sacada do Vaticano, substituindo o Ratzinger, lembrou. Eu falei para minha mulher: eu conheço esse senhor. Entendi. A gente esteve juntos na Argentina num evento assim, 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 assim. Agora, isso é só a minha memória, que é muito boa, mas eu não vou assinar e registrar em cartório, a menos que eu conversasse com ele. Se em 95 o Bergoglio já era bispo. O arcebispo. O arcebispo, porque é Buenos Aires, né? É Buenos Aires. Buenos Aires. Mas era a liderança católica sentada nos primeiros bancos, junto com a liderança dos bispos protestantes, sentados também ali, eram 1.500 mais ou menos. Então, eu não tenho essa certeza, mas tenho essa suspeita. Agora, não é só por isso. Você gosta dele por causa de alguma encíclica em específico, por exemplo? De todas... inclusive daquelas em que eu discordo de alguns aspectos, mas que eu acho que 85%, 90% foram construtivamente positivas, considerando a Igreja Católica, considerando o enfrentamento da Cúria, considerando o Banco do Vaticano, considerando toda a história do século XX de corrupções dentro da Igreja Católica, e considerando a coragem que ele teve para enfrentar, e tem mais, considerando a reposição de cardeais que ele foi fazendo. Todo mundo que foi ou se aposentando ou morrendo, ele foi escolhendo cardeais muito mais generosos, humanos, inclusivos, abraçantes, para colocarem naquele lugar, como quem já de antemão começa a tentar ver se cria um contingente significativo de pessoas bondosas. Aqui, ó. Há 30 anos, dia 27 de junho de 92, o Papa Francisco foi ordenado bispo auxiliar de Buenos Aires. Então já era nesse tempo. A cerimônia foi realizada na catedral da cidade, presidida pelo então arcebispo da capital argentina, cardeal Antônio Quarracino. Então aí ele era arcebispo, ou ele era cardeal, ele era auxiliar, e o cardeal era o bispo titular. Aí, provavelmente, quando isso aqui faleceu, ele assumiu. Mas aqui ele já estava. Já era bispo, estava lá. Em Buenos Aires. Eu não posso ter essa certeza toda, mas eu também tenho essa suspeita, justamente quando eu vi
no balcão do Vaticano. Eu olhei para minha mulher e falei, eu conheço esse senhor. Agora, é um cara humano, que não fica julgando ninguém, que abriu mais as portas da Igreja Católica do que qualquer outro. Olha, se a Igreja Católica tivesse continuado na toada do Bento XVI, ela teria minguado. Não. Teria ficado apenas aquele grupinho de fanáticos conservadores lá dentro. Claro que não. Foi ele. E outra coisa, você quer ver? Quem era o grande líder espiritual do mundo antes da chegada do Papa Francisco? A gente teve João Paulo II, foi um grande Dalai líder. Lama. Eu acho que o João Paulo II... O Paulo II deixou, ele entrou e ficou praticamente incapacitado durante anos e anos e anos. Quem foi que cresceu na parada? Na Terra. Quando o João Paulo II deixou de poder ser um papa falante, viajante, encíclico, comunicativo, quando ele praticamente ficou impedido. E mais do que numa cadeira de rodas, ficou sem capacidade de comunicação praticamente. Ele não conseguia falar por causa do mal de Parkinson, né? Então, quem é que cresceu na Terra? Quem é que se tornou o grande líder espiritual do planeta? O Dalai Lama. Aí o Papa Francisco chega, em 2 meses depois, o Dalai Lama já não era. O Francisco já tinha, outra vez, recuperado aquela aura de liderança religiosa, e aí a mídia em cima dele, ele não tinha medo de dar as opiniões contrárias à cúria, à maioria dos cardeais. Ele se levantava daquele jeitinho dele. Quem sou eu para julgar essa pessoa só porque ela não é como eu? E aí ele, com base em perguntas retóricas, foi fazendo os católicos do mundo inteiro reacenderem a esperança. Ele teve a coragem de afastar os cardeais pedófilos ou acobertadores de pedofilia nos Estados Unidos, em outros lugares. Teve mão forte para essas coisas e teve mão generosa para acolher tantas outras. Dialogou com os grupos religiosos mais variados, recebeu gente que não seria jamais recebida, nem acolhida, nem validada, sob hipótese nenhuma, pela Igreja Católica, muito menos pelo Papa católico. Então, mas disparado o Papa Francisco... Tipo Maduro. Maduro foi lá. O quê? Maduro foi lá, né? O Maduro foi lá. Agora, não é porque ele recebeu o Maduro que por causa disso ele caiu de Maduro. Ele não caiu de Maduro. Uhum. Mas ele realmente... recebeu o Lula. Sim, recebeu o Bolsonaro. Sim. Recebeu quem mais? Ele é também... Ele cumpre uma função de um estadista. Claro. Aí você recebe pessoas. Ele não faz exame de credo teológico para ver se o cara pode ir ou pode não ir. O patriarca russo não foi lá falar com ele? É um oligarca dos mais poderosos, maldosos e perversos da Terra, que vai benzer os mísseis e as ogivas nucleares do Putin, inclusive aquela maior de todas, chamada de Satã. Vai lá e abençoa. Um negócio que tem o poder de explodir a Europa inteira. Então, recebeu, porque tem esse papel. Agora, o importante não é isso. Se você for julgar as pessoas por quem recebe, como é que você me julgaria? Lá na minha casa vai gente de esquerda, de centro e de direita. Certo. Toda manhã. Vão espíritas kardecistas dos mais altos níveis e escalões conversar comigo. Vão pais de santo da Umbanda, do Candomblé, de todos os tipos. Até pastor eu recebo. Agora você mandou bem. De todas as denominações. Chega até pastor, tem lá, até pastor. Então, meu irmão, quando você é de Cristo, você sabe quais são as coisas que têm a ver com a sua aprovação e aquelas coisas que têm a ver com a sua educação diplomática, com o seu acolhimento humano, com a sua capacidade dialogal, com as suas responsabilidades humanas e relacionais. E que não tem nada a ver com acordo de nenhuma natureza. Nenhuma natureza. Ele recebeu Netanyahu? Recebeu.
Recebeu quem foi procurar. Sim. E estava no papel dele fazer isso. Do contrário, seria a negação do papel de um ser universal. Sim. Que está num lugar que quer ser a Igreja Universal Romana. A grande contradição é que se é universal, não deveria ser romana. É porque ela tem sede em Roma, né? É. E tinha que ter em algum lugar, mas não precisava nomear o lugar. Mas quando isso foi feito, era quase condição sine qua non, porque o único sobrevivente do Império Romano é o Sacro Império Romano através da Igreja Católica, que continua presente no mundo. E o indivíduo mais antitético desse Sacro Império Romano remanescente na Igreja Católica Romana foi o Papa Francisco. Foi o mais antitético de todos eles, o mais franco, o mais sincero, o mais claro, o mais humano, o mais chocantemente corajoso. Então eu sinto muito, mas ele vai partir daqui a pouco tempo. Eu não sei quem vem por aí, mas acho muito difícil que a gente tenha alguém do mesmo jaez, da mesma natureza, da mesma grandeza, da mesma coragem, da mesma abrangência, da mesma universalidade humana. Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo.